Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Esse vídeo é o início de uma nova série de mensagens, agora sobre o fruto do Espírito. Nós finalizamos aí a nossa série sobre aquilo que você não leu em Jonas e agora vamos iniciar uma nova série de vídeos sobre o fruto do Espírito. Não especificamente sobre cada aspecto daquele fruto, como o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, não nesse primeiro ponto, não sobre cada um daqueles, mas sobre o que significa o fruto do Espírito na vida do cristão, de acordo com a palavra de Deus, que é um assunto pouco abordado hoje em dia. Às vezes vemos as pessoas se concentrando muito em cada aspecto aquela lista descrita lá em Gálatas capítulo 5, então nós vamos nos ater ao que realmente o fruto do Espírito significa. Futuramente pode ser que nós venhamos a trazer aqui uma exposição daquele texto lá de Gálatas capítulo 5, que também é muito importante, não é errado nos concentrarmos naquele vídeo não, naquele lista lá de Gálatas 5, mas o intuito dessa série é se concentrar aqui no que realmente significa o fruto do Espírito a partir de uma visão panorâmica aí da Bíblia, tá? Então, esse é um vídeo mais de introdução à série, tá? Uma das principais coisas que nós vemos aí que o fruto representa primeiramente é que ele é uma obra soberanamente divina. E soberanamente eu quero dizer é totalmente e somente divina. Ou seja, não tem início em nós no sentido de nós sermos o agente principal de produzir esse fruto do Espírito. Ele é uma obra soberana do Espírito Santo. Ele é aí a principal evidência que nós temos aí, né, o Espírito Santo, e isso acontece se o Espírito Santo realmente habitar em nossas vidas. Se o Espírito Santo habita em nossas vidas, nós iremos dar fruto. Ou seja, ela é uma obra totalmente de Deus, não vem do nosso esforço. Assim como a salvação. A salvação ela não vem das nossas obras, não vem de nossas boas obras, de alguma caridade que você faz, não vem de algum esforço de você tentar ser bom, mas vem de uma obra soberana da graça de Deus. E assim também o fruto. O fruto é uma coisa natural que vem a partir da obra de Deus operando em nossas vidas. E o segundo ponto, paralelo a isso, é que esse fato de que o fruto do Espírito ele é uma obra soberanamente divina, e isso converge em trazer glória para o nome de Deus. Ou seja, não há aqui méritos para nós, há somente méritos para Deus. Para nós nos restam os deméritos, em que precisamos aceitar a nossa condição de miserabilidade diante de Deus e aceitar a graça de Cristo, a graça de Deus e essa operação divina e soberana do Espírito Santo em nossas vidas, e assim somente render glórias ao nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Um terceiro ponto aqui é que, diferente do que muitos pensam, essa é a principal evidência da salvação. A principal o Espírito Santo ele age nas nossas vidas como um selo. Ele é um selo que mostra que nós realmente pertencemos a Deus. Vou fazer aqui como é que eu posso dizer, uma comparação um pouco pequena, porque nós não podemos comparar nada a isso, mas para que isso fique mais claro em nossas mentes, como por exemplo todas as marcas que nós vemos, essas marcas conhecidas, as marcas que possuem uma patente, uma marca que é somente sua, eles colocam um selo, ainda que haja falsificações, haja materiais similares, haja marcas que procuram imitar essas principais marcas e marcas famosas, conhecidas, ainda existe somente um selo que nós podemos saber se aquele produto é ou não daquela determinada marca. Até mesmo as falsificações, por mais que sejam muito parecidas, elas há um rígido exame aí, nós examinarmos
rigidamente essa questão, vamos saber que é uma falsificação. Então, há esse selo aí dessa patente, há esse selo, há esse símbolo, essa marca que evidencia que aquele produto é realmente pertencente àquela marca, um produto original. Então, o Espírito Santo, ele é esse selo. Cristo, ele subiu aos céus e ele disse que deixaria um consolador para que ficasse conosco para sempre. Ele disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ou seja, lá em Efésios 1, nós percebemos que o Espírito Santo, ele é um selo de Deus em nossas vidas. O selo de quê? De que nós pertencemos verdadeiramente a Deus. Que os que estão na terra e são de Deus, esses possuem o Espírito Santo, como nós vimos lá em Romanos 8. Os que possuem o Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Ou seja, e a maior evidência, e a gente já pula aqui para um outro ponto, já para um quarto ponto aí, é tanto a evidência da salvação, por quê? Porque o fruto do Espírito nas nossas vidas evidencia que temos o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, a nossa vida vai ser frutífera em Cristo. Nós vamos demonstrar o fruto do Espírito descrito lá em Gálatas 5. Ou seja, se nós apresentamos esse fruto do Espírito no singular lá de Gálatas 5, nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Ou seja, age aí como praticamente um só. Porém, é tanto uma evidência que nós somos salvos, quanto a evidência de que existe realmente o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ou seja, é uma coisa só, porém nós estamos separando aqui a guisa de estudo mesmo e para examinarmos e analisarmos essas passagens. Ou seja, o fruto do Espírito é tanto uma evidência de que somos salvos, quanto a maior evidência, por assim dizer, a maior evidência de que temos o Espírito Santo em nossas vidas é a aparição, é a manifestação do fruto do Espírito Santo. Ou seja, se manifestamos o fruto do Espírito, temos o Espírito Santo em nossas vidas. Se temos o Espírito Santo em nossas vidas, a salvação de Deus nos alcançou. Ou seja, já passamos aí 4 pontos, né? Um quinto ponto aí ele é o sinal, é o resultado do aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas. Ou seja, Deus ele vai nos aperfeiçoando quando nos convertemos, quando somos convertidos a Deus. Deus ele vai nos santificando, nos purificando. E o fruto do Espírito, a manifestação cada vez, por assim dizer, cada vez maior em nossas vidas, do fruto do Espírito, é uma evidência e o resultado de Deus nos aperfeiçoando por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Um outro ponto aqui, e também ao contrário do que muitos pensam, o fruto do Espírito ele é a maior evidência de uma espiritualidade verdadeira. Ou seja, ser espiritual não é manifestar dons. Os dons, dentre a lista que nós vimos na Bíblia, e dada as devidas exceções aí, o fruto do Espírito ele é o maior sinal de espiritualidade. Porque, por exemplo, nós vimos lá em 1 Coríntios que aquela igreja tinha todos os dons. Nós vimos lá que Paulo disse que não faltava nenhum dom a eles, mas ainda assim Paulo chama de carnais e não espirituais. Por quê? Porque eles não tinham aquilo que era necessário para manter uma igreja unida, uma igreja forte, que era o fruto do Espírito. Era o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio naquela igreja. Era uma igreja que havia facções, eram pessoas que estavam preocupadas em ter seus grupos, em ser melhores que os outros, em humilhar os outros. Ou seja, não tinha aí uma espiritualidade verdadeira. Ou seja, a espiritualidade verdadeira se manifesta quando há a manifestação do fruto do Espírito Santo. Um outro ponto aqui, o sétimo ponto, é importante também, ele é um pouco parecido com esse do aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas, mas também nós separamos aqui a guisa de análise aqui, tá? Também ele significa a transformação do nosso caráter mais parecido com o de Cristo. Ou seja, o fruto do Espírito na nossa vida manifesta que o Espírito Santo está a cada dia transformando. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vai dizer que nós somos todos com cara descoberto, transformados a cada dia à imagem de Deus. Tá? Foi bem sucinto aqui a citação, mas eu vou abrir aqui para a gente ler esse texto aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito é o sinal, é a forma como o Espírito Santo ele imprime em nós o caráter de Cristo. Um espelho, muitas vezes, quando está muito sujo, ele mostra uma imagem ruim, uma imagem embaçada, uma imagem míope. Mas a partir do momento que esse espelho ele vai sendo polido, vai tendo a devida higienização, vai sendo polido, ele vai mostrando uma imagem exata das coisas. Então, assim somos nós, somos como espelhos, vamos manifestando a cada vez o caráter de Cristo. E assim, conforme somos santificados, conforme somos aperfeiçoados por Deus, por meio do Espírito, o caráter de Cristo ele é impresso cada vez mais puro, cada vez mais real, cada vez mais de uma imagem exata em nossas vidas. Ou seja, nós temos aí o nosso caráter cada dia mais parecido, cada dia mais semelhante com o de Cristo. Um outro ponto aqui é que, na verdade, o fruto do Espírito, a manifestação do fruto do Espírito é um sinal de maturidade cristã. Ou seja, um outro ponto, nós usamos também a igreja de Corinto aqui como um exemplo aqui, né? E diversos outros pontos das cartas paulinas também, ali do Novo Testamento, nós vimos ali muitos exemplos, mas o maior sinal de maturidade cristã é a cada vez essa manifestação do fruto do Espírito. Ou seja, ter os dons foi importante para a igreja de Corinto, porém eles não eram espirituais, mas eram meninos em Cristo Jesus, ou seja, não tinham uma maturidade cristã, eram imaturos espiritualmente, ainda precisavam crescer, estar fortalecidos. Ou seja, isso se dá justamente por essa parte. Cristo ele vai nos amadurecendo, o Espírito Santo vai agindo em nossas vidas e nós vamos brilhando, assim como diz lá em Provérbios 4, que o justo ele é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, é como uma madrugada que nós, quando acordamos ainda o dia ainda escuro, porém, com o passar das horas, ele vai brilhando, brilhando, até que o sol apareça e seja um dia ensolarado. Ou seja, a cada dia, essa impressão do caráter de Cristo em nossa vida vai nos tornando também mais maduros, mais firmes em Cristo Jesus. Ou seja, em Efésios 4, se não me falha a memória, é interessante até ressaltar que o apóstolo Paulo fala que nós estamos perseguindo aí nessa questão da estatura de Cristo até sermos um varão perfeito, né? A medida da estatura de Cristo lá interessante aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 3, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Cristo é o nosso modelo de maturidade cristã. E o Espírito Santo vai a cada dia nos aperfeiçoando para que possamos ser maduros espiritualmente semelhantes a Cristo Jesus. E para nós caminharmos para o fim aqui desse vídeo, dois pontos aqui para finalizarmos. Ele é o maior sinal também de crescimento da igreja, tá? Quando a igreja ela manifesta o fruto do Espírito, cada cristão individualmente em Cristo Jesus vai manifestando o fruto do Espírito na vivência diária, na vivência em comunidade, na comunhão com os irmãos, temos aí o crescimento saudável, um crescimento verdadeiro de uma igreja. O crescimento real de uma igreja não é números, não são números, mas são... Eu sei que isso às vezes parece muito clichê, mas é a verdade. Às vezes dizemos muito, mas o mais importante não são os números, mas a qualidade, mas isso é a maior verdade. Cristo ele não está preocupado, e aqui eu tô trazendo mais para uma visão aqui, mais para um ponto dessa análise aqui, que na verdade Cristo está mais preocupado que a sua igreja cresça saudável, não em números. Não adianta nós, por exemplo, um ser humano crescer muito alto ou às vezes ter uma alta estatura, por assim dizer, que não importa nem tanto às vezes a altura ou essa questão de
de tamanho, mas assim, não importa, muitas vezes temos um grande número se não temos uma igreja saudável. Não adianta termos grande número de pessoas cristãs, ditas cristãs, mas se não temos pessoas que manifestam o fruto do Espírito, um crescimento saudável. Não adianta termos um crescimento vertiginoso, um grande crescimento, se não temos um crescimento saudável. E o último ponto para finalizarmos aqui, o fruto do Espírito ele se manifesta levando em conta toda essa parte que eu falei, todos esses 9 pontos, mas se manifestam quando temos comunhão com Deus. Mas aperfeiçoamos e a cada dia mais manifestamos não pelo nosso esforço, tomando novamente o primeiro ponto aqui, não pelo nosso esforço, mas por meio da nossa comunhão com Deus, por meio de estarmos perto do Senhor. Ou seja, até nisso não é uma questão do nosso esforço, não é o nosso esforço para orar, não é o nosso esforço para... Não, é nós estarmos aos pés do Senhor, confessarmos os nossos pecados, estarmos aos pés de Deus e reconhecermos a nossa inutilidade, a nossa fraqueza e reconhecermos a grandeza de Deus. E a cada dia manifestaremos mais o fruto do Espírito, porque Deus, ele abate os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, acompanhe essa nossa série, nós iremos aprofundar cada um desses pontos aqui em vídeos separados, tá? E eu espero que esse vídeo tenha abençoado você e espero também que a nossa série aí venha abençoar você. Então, nos acompanhe, compartilhe aí os nossos vídeos com as pessoas que você conhece, para que possamos alcançar mais pessoas e mais pessoas possam ouvir aí a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.